Meus irmãos, eu os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. A você, adolescente que me ouve nesse momento, que abriu esse vídeo, eu convido você a ficar comigo nessa aula. Nesses poucos minutos que nós temos aqui para refletir acerca da palavra de Deus. E nós já chegamos na aula de número 7. Nós já caminhamos muito desde a primeira aula, em que eu ministrei aqui para vocês sobre o conceito de família. Então nós já estamos falando aqui sobre assuntos muito importantes para o nosso crescimento espiritual, para nos ensinar como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, qual caminho nós devemos tomar diante da palavra de Deus. A escola dominical, ela é bênção na minha vida e na sua vida. Nós já falamos aqui sobre família, sobre conceito de família, sobre obediência, como nós devemos nos comportar, sobre as escolhas. Na lição passada, que foi uma lição muito interessante, falou sobre um dilema, uma lição muito desafiadora, que falou sobre a religião diferente dos pais, como agir. Então, as lições que nós tivemos, a maioria delas teve como título perguntas: como agir? O que fazer? Qual caminho tomar? Qual decisão tomar? Então, é de grande proveito para nós essas lições, porque vai nos ensinar a palavra de Deus e vai nos ensinar qual caminho nós devemos tomar. A lição de hoje, adolescentes, irmãos que me ouvem, não é diferente. É uma lição com um tema muito desafiador. Eu vou tentar aqui ser breve, ser sucinta. Eu falei nas aulas passadas que eu iria ser breve, que eu iria ser sucinta, e eu acabei falando mais de 35, quase 40 minutos nas duas últimas aulas em que eu ministrei. Mas eu vou tentar ser muito breve, muito sucinta. É um assunto muito difícil, muito complexo, muito desafiador, mas eu acredito que nós vamos aqui sair dessa aula com um norte, com uma direção de como agir, porque é uma lição que vai trazer também uma pergunta para nós. E o título da lição diz o seguinte: na separação entre os pais, como agir? Como lidar com a separação entre os pais? Eu falei para vocês que era um tema muito desafiador. Eu convido você, se você puder pegar sua Bíblia, para a gente conseguir meditar um pouquinho em alguns versículos. Se você puder pegar a sua lição, adolescente, que eu tenho certeza que você tem, e poder acompanhar juntamente comigo, eu acredito que vai ser de grande proveito para a nossa aula nesse momento. Então vamos lá para a nossa introdução. A nossa introdução diz o seguinte: o tema dessa lição é muito delicado para abordar. Vai falar sobre divórcio, sobre separação, pois vivemos em uma sociedade que tem alterado o conceito de família. E é justamente por isso que é mais difícil falar sobre esse assunto. Ao mesmo tempo em que vemos outras organizações familiares surgindo, outro ponto complexo, ao mesmo tempo que é difícil falar de divórcio, que é difícil falar de separação, nós temos um contraponto. É difícil por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade que tem alterado o conceito de família e nós vemos outras famílias surgindo. Então hoje nós vamos estudar sobre a separação entre os pais. E como você, adolescente, como você, pessoa que está me ouvindo agora, deve agir diante dessa situação tão complicada. E o mais importante, como nós vamos agir de acordo com a palavra de Deus, que é o rumo, que é o norte para a nossa vida. O nosso destaque, o nosso texto áureo dessa lição está em Mateus, capítulo de número 19, o versículo de número 6. Jesus vai responder aos fariseus e ele diz o seguinte: assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Ou seja, os fariseus vão perguntar para Jesus: e acerca do divórcio? Porque Moisés deu a carta de divórcio. Jesus vai responder de uma forma muito sábia, como sempre foi. Os fariseus sempre ali tentando pegar Jesus de alguma forma, e Jesus responde: olha, aquilo que Deus uniu, que não separe o homem. Ou seja, Jesus está revelando para nós o propósito de Deus para o casamento, que é que o casamento não se dissolva, que o casamento seja eterno, que o casamento exista por toda a vida, que essa decisão do casamento não seja dissolvida. E hoje é difícil falar sobre divórcio, em primeiro lugar porque o divórcio se tornou algo normal.
E isso é um problema. Se antigamente o divórcio não era algo normal, hoje, infelizmente, o divórcio se tornou algo normal. E hoje nós vemos pessoas divorciando, pessoas destruindo casamentos, acabando com casamentos, por problemas pequenos demais, por desavenças pequenas demais, e se tornou algo tão normal que as pessoas costumam trocar hoje de marido e de mulher, de cônjuge, como se trocassem de roupa. E isso é um problema, adolescente. Quando o divórcio se torna algo normal, algo que tudo bem, é normal, acaba tendo esse problema. Nós vemos casais se divorciando, se separando por coisas pequenas demais. Eles trocam de marido e de mulher como se fossem roupas, e o casamento não é para isso. O casamento é para ser duradouro, o casamento não é para ser dissolvido. Então é difícil falar de divórcio, é difícil falar de separação, porque em primeiro lugar o casamento se tornou algo normal. As pessoas não têm mais noção sobre fidelidade, sobre cumplicidade, sobre amor, porque amor é acima de tudo entender o outro. Nós vemos casais que se separam por coisas tão simples, e eu sei que você já ouviu essa frase, e se você ouviu, por favor, compartilhe aí embaixo nos comentários. Mas eu ouço muito, eu ouço sempre, adolescente. Quando eu e meu marido nós vamos aconselhar pessoas acerca de problemas conjugais, para um ajudar o outro, para eles resolverem a situação e se entenderem, eles dizem: olha, eu acho que o melhor jeito mesmo é o divórcio, porque eu não amo mais o fulano, eu não amo mais a fulana, acabou o amor. E é muito comum você ouvir pessoas dizendo: não, eu nunca o amei, eu nunca o amei. E é muito interessante ouvir isso, porque quando falta gasolina no carro, nós vamos e abastecemos, e as pessoas não querem fazer isso no casamento. Quando os problemas vêm, as dificuldades vêm, as desmotivações vêm, nós temos que reabastecer novamente. Hoje as pessoas divorciam por coisas muito simples. É mulher que divorcia do marido porque ele não quis lavar a louça. São problemas tão pequenos, tão banais, que eu sei que você conhece histórias e conhece pessoas que se separaram por coisas bem pequenininhas. E o casamento se tornou, o divórcio, perdão, se tornou algo tão normal que isso acabou se tornando um problema para nós. É difícil até falar de divórcio por conta disso, porque o divórcio se tornou algo tão normal, quando na realidade não é algo normal. Em segundo lugar, o divórcio ele traz traumas, principalmente para os filhos. Principalmente para os filhos. Se é criança, se é adolescente, pior ainda. Acaba trazendo traumas para a criança. Então, por isso que é difícil falar de divórcio, é por isso que é difícil falar de separação. Eu elenquei apenas duas dificuldades grandes de tratar sobre esse assunto, que que o divórcio se tornou algo normal, e sobre os traumas, para nós entendermos o quão difícil é lidar com esse assunto e falar sobre esse assunto. O nosso primeiro tópico vai falar sobre a vontade de Deus para a família. Antes de nós falarmos aqui precisamente sobre como você, adolescente, deve agir, como você que me ouve deve agir diante de um divórcio, nós precisamos primeiro entender qual que é a vontade de Deus para a família. Em primeiro lugar, a vontade de Deus para a família é que o casamento não seja destruído, que o casamento não seja dissolvido. Aqui vai dizer que a vontade de Deus para o casal é que não haja separação. E mais, como pode uma única pessoa ser dividida em duas sem perder a vida? Aqui nós temos uma referência sobre Gênesis, capítulo de número 2. Deus disse: olha, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e vai unir-se à mulher, e ambos serão uma só carne. Como que uma pessoa só pode ser dissolvida em duas e não vão perder a vida? Então vai trazer uma reflexão para nós acerca da vontade de Deus para a família. A vontade de Deus para a família é que nós vivamos em união e que nós tenhamos um casamento abençoado por Deus. Um casamento de cumplicidade, um casamento repleto de amor, um casamento de empatia, principalmente com o outro, porque as pessoas hoje não são mais empáticas. E existe um desafio muito grande para esse casamento dar certo, existe um desafio muito grande para a família dar certo hoje,
porque as pessoas esqueceram os seus papéis, elas trocaram os seus papéis, ou mesmo não sabem os seus papéis. E hoje nós vemos muitos casamentos sendo destruídos porque não entendem os papéis. E a Bíblia fala de papéis? Fala a todo tempo aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar. E o propósito de Deus para a família é que o casamento seja duradouro, é que o casamento ele não acabe, que não haja separação, porque foi Deus quem instituiu a família, foi Deus quem instituiu ali o primeiro casal, Adão e Eva. Então o propósito de Deus para a família é esse, que não exista separação, mas infelizmente é uma realidade. E nós precisamos falar nesse primeiro tópico sobre o propósito de Deus, que é que o casamento seja abençoado. E por que hoje muitos casamentos não são abençoados? Eu vou elencar aqui. O principal problema que eu acredito na minha visão é que os casamentos são dissolvidos, que acaba terminando em um divórcio, que é as pessoas não entenderem os seus papéis. Marília, mas que papéis você está falando? Os papéis da Bíblia Sagrada, aquilo que Deus diz que nós devemos ser, aquilo que Deus diz que nós devemos fazer. Vamos ler em Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 2. Vai falar sobre o papel da mulher no casamento. Você, menina adolescente que me ouve, você, jovem que me ouve, vai falar sobre o nosso papel. A Bíblia vai trazer direção para nós em tudo aquilo que nós formos fazer. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 22. Diz: vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao vosso marido. Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22, se você pegar a sua Bíblia, você vai ver a epígrafe do texto que diz os deveres domésticos. E hoje a maioria dos casamentos são dissolvidos justamente por isso, porque não entendem o seu papel. Qual que é o papel da mulher? O versículo vai falar sobre submissão, sobre ajudar o marido, sobre ser companheira do marido. E aí você pode falar: nossa, Marília, mas você vem falar de submissão em uma aula com adolescente. Que coisa passada, que coisa antiga, que coisa retrógrada, você é muito antiga, você é muito quadrada. Não vem falar sobre esse assunto com a gente. Não, nós temos que ter a Bíblia e a palavra de Deus como norte para as nossas vidas. Então, o meu papel de mulher, como mulher sábia, como mulher virtuosa, lá de Provérbios capítulo 31, a Bíblia vai nos dizer em Efésios capítulo de número 5, que eu preciso entender que o meu marido está como cabeça, de que eu preciso ter uma consciência sobre isso e ser feliz com isso. Ao mesmo tempo em que Efésios capítulo de número 5 vai falar sobre a submissão e o papel da mulher, nós vemos também o papel do homem a partir do versículo de número 25. Mas você pode falar: Marília, mas esse assunto é antigo, submissão, mas quer dizer que eu tenho que fazer tudo em casa e meu marido não pode fazer nada? Não, nós temos que entender o nosso papel. E hoje, infelizmente, muitos dos casamentos são dissolvidos por as pessoas não entenderem o seu papel, por as mulheres não entenderem os seus papéis, pelos homens não entenderem os seus papéis, e acaba criando uma luta, uma briga desnecessária e acaba terminando no divórcio. Então, o propósito de Deus para nós é que nós venhamos a entender o nosso papel. Então, qual é o papel da mulher, de acordo com Efésios capítulo de número 5? Entender que nós temos que ser submissos ao nosso marido, que nós temos que estar ao lado do nosso marido para o ajudar, que nós temos que ser feliz com aquilo que Deus nos deu. Marília, mas esse negócio de ser dona de casa, esse negócio de eu tenho que fazer tudo, não, nós temos que ter prazer naquilo que Deus deixou para nós. Então quer dizer que eu preciso ser dona de casa? Tito, capítulo de número 2, versículo de número 4, vai falar sobre aquilo que nós devemos ser mulheres. Isso é para nós meninas, tá? Vai dizer assim: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes. Isso aqui é Paulo falando, tá? Tá na Bíblia Sagrada. Se você quiser abrir e acompanhar comigo, Tito, capítulo de número 2, versículo de número 4. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa. Então quer dizer que precisa ser boa dona de casa? Precisa, tá na Bíblia Sagrada.
Não dá para rasgar aquilo que está aqui. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 5. Tem que ser boa dona de casa? Tem. Tem que ser feliz com o papel que Deus deu para nós em cuidar do nosso lar. Isso é satisfação para a minha vida, cuidar do meu lar. Não estou falando só de afazeres domésticos. Eu estou falando naquilo que Deus deu para mim, que é para cuidar, que é para estar ali junto, para ser companheira, para ser adjuntora. Qual que é o papel do homem? Agora para você, menino, adolescente que me ouve, jovem que me ouve. Qual que é o papel do homem? Efésios capítulo de número 5, versículo de número 25. Olha que papel. Vós, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Então você, homem, é para amar sua esposa, é para cuidar da sua esposa, é para zelar pela sua esposa, é para trabalhar pela sua família. Então quer dizer que eu preciso trabalhar e cuidar da minha família? Precisa. Gênesis capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo, apenas o versículo de número 19, que vai dizer: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, está falando sobre a obrigação do homem de trabalhar, de trazer ali para o seu lar o sustento. E hoje os papéis foram invertidos. Nós temos mulheres que só de falar de ser dona de casa tem pavor, chega a dar arrepio. E nós temos homens que só de falar de que precisa trabalhar, de que precisa sustentar a família, eles já saem correndo porque não querem saber de trabalhar. E esse não é o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus para nós é que nós venhamos entender o papel que nós temos no casamento, a função que nós temos no casamento. E eu elenquei só esse tópico para falar sobre os desafios que nós temos no casamento. E quando nós entendemos a vontade de Deus e o propósito de Deus para nós, nós vamos ter um casamento mais feliz, nós vamos ter uma vida mais feliz. As pessoas, elas não estão entendendo o papel, o propósito de Deus para a vida. E por isso muitos casamentos eles acabam sendo destruídos por coisas pequenas, por coisas banais demais, porque não entendem o seu papel, porque não entendem o seu propósito. Em Jeremias é um capítulo e um versículo que eu sou apaixonada. Eu gosto muito de ler esse texto bíblico, falam muito ao meu coração e continua falando ao meu coração sempre. Jeremias capítulo de número 29, a partir do versículo de número 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse texto fala sobre os propósitos, os pensamentos que Deus tem ao meu respeito. Quando nós entendemos os planos de Deus, quando nós entendemos os propósitos de Deus para as nossas vidas, nós vamos ter uma caminhada muito mais leve, nós vamos ter uma vida repleta da bênção de Deus e com paz no nosso coração, sabendo que nós estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor e que tudo aquilo que Deus tem para mim e para você são pensamentos de paz. Tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para a sua vida é bênção para nós. Esse texto, Jeremias está escrevendo uma carta para o povo que já está na Babilônia. Jeremias pregou durante anos, avisando: olha, se arrependam, senão vocês vão sofrer vocês vão sofrer pelos babilônicos, vai acontecer aí algo terrível e vocês precisam se voltar ao Senhor. E eles já estavam ali na Babilônia, eles já foram levados cativos. E nós lemos aqui no capítulo de número 29, Jeremias escrevendo uma carta para confortar aquele povo. E é muito interessante isso porque Jeremias poderia não escrever carta nenhuma, porque ele avisou durante anos: olha, se vocês não se arrependerem, o exílio babilônico vai acontecer. Só que ele escreve uma carta, e a carta está dizendo: os pensamentos de Deus para você é pensamentos de paz, mesmo que o povo, diante dos erros do povo, o povo pecou, o povo não acreditou em Jeremias, o povo continuou desobedecendo ao Senhor, e mesmo assim Jeremias faz questão de enviar uma carta e de dizer para o povo: olha, os pensamentos e os projetos de Deus são os melhores na minha e na sua vida. Então, quando nós entendemos o papel
que nós temos. O papel da mulher, o papel do homem, de amar, de trabalhar, de zelar pela família. O papel da mulher de ser submissa, de ajudar o marido, de ser conselheira, de estar ali junto, de cuidar do lar, de cuidar da família. Tudo vai bem quando nós entendemos os planos de Deus. E os planos de Deus, adolescentes, são os melhores para nós. Então, já que nós aprendemos nesse primeiro tópico sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, sobre o papel que nós temos que ter, nós vamos falar agora sobre a realidade do divórcio. Infelizmente, é uma realidade. Nós vemos um crescimento muito grande no mundo e principalmente no Brasil. Eu peguei um dado do IBGE de 2018. Olha que dado alarmante. O dado diz que 1 a cada 3 casamentos feitos no Brasil tem divórcio, ou seja, de 1 a cada 3 casamentos, de 1 a cada 3 casamentos existe um divórcio no Brasil. Eu me enrolei toda aqui, mas é só para trazer um dado para vocês, para falar sobre a realidade do divórcio no Brasil hoje. Nós vemos um crescimento do divórcio porque nós vemos também um crescimento do egoísmo, é um reflexo do egoísmo, do imediatismo, até mesmo para a tomada de decisões, é o que a nossa lição vai falar. Então nós vemos pessoas muito egoístas, pessoas muito imediatistas, que querem tudo hoje, que querem tudo no momento, e de repente tem uma discussão e a solução para a discussão é o divórcio. Marido, vem me ajudar a lavar a louça. Não quero lavar a louça. Então vamos divorciar. Marido, varre a casa para mim. Não quero varrer a casa para você, então vamos divorciar. O marido da mesma forma com a mulher. Não, você não quer fazer o que eu quero, então vamos divorciar. Então, parece que para cada solução, para cada problema que existe no casamento hoje, a solução é o divórcio. Nós temos um número alarmante de 2018 no IBGE de divórcios que existem no Brasil. E isso também inclui os evangélicos, ou seja, o divórcio também está presente no nosso meio, no meio cristão, e na realidade não era para existir, porque nós vemos pessoas divorciando por muito pouco, nós vemos pessoas tratando o divórcio como algo normal, aquilo que eu falei no começo com vocês. E nós vemos pessoas tomando decisões sem consultar ao Senhor. Nós vemos pessoas baseando e tomando as suas decisões de acordo com o que elas querem. Esse não é o propósito de Deus. Em Colossenses, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 23 e o versículo de número 24, vai dizer: "E tudo quando fizerdes, fazei-o em tudo com o teu coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Porque a Cristo o Senhor servis", ou seja, está falando que tudo aquilo que nós formos fazer, inclusive na tomada de decisões dentro do nosso lar, nós temos que tomar as nossas decisões baseadas na palavra de Deus e ao Senhor. Então nós vemos pessoas que não conseguem lidar com o não, nós vemos pessoas que não conseguem lidar com o problema, e a solução para o problema é o divórcio, e infelizmente por isso que nós temos essa realidade dura da separação. E nós vemos aqui, a lição vai dizer o seguinte, que hoje um dos principais motivos para a separação é a dureza do coração humano. Às vezes os nossos pais são os que possuem o coração mais endurecido, mas o que podemos fazer? Olha que realidade dura, que realidade cruel, que realidade que acaba trazendo um peso aí para o nosso coração adolescente. Muitas vezes, e a lição vai trazer para nós, que um dos motivos em que os casamentos são terminados, a realidade do divórcio hoje, ela existe, e a lição vai falar que um dos principais motivos é a dureza do coração, é a falta de perdão. As pessoas não sabem perdoar, as pessoas não sabem lidar com os problemas, e para todo problema que existe, a única solução é terminar, a única solução é divorciar. E aí, o tópico 2 vai terminar com uma pergunta: mas o que nós devemos fazer? Separação. E agora? Agora nós vamos para o cerne da nossa aula de hoje, que é a pergunta que eu fiz aqui no começo. Diante de uma separação dos nossos pais, diante do divórcio, diante desse problema tão difícil, principalmente para crianças, adolescentes, o que fazer? Em primeiro lugar, adolescente, que eu vou falar para você,
é algo que eu falo para todas as pessoas que vêm me pedir conselho e eu trago para minha vida, diante de qualquer problema que eu esteja enfrentando. Então, se você está enfrentando esse problema dentro da sua casa, se os seus pais estão pensando em divorciar, se você precisa aconselhar alguém que está passando por essa situação, diante de uma separação, o que eu devo fazer diante de uma separação dos meus pais? Em primeiro lugar, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Diante de qualquer problema, diante de qualquer diversidade da sua vida, se você for me pedir um conselho, a primeira coisa que eu vou falar para você é: eu vou orar por você. Eu vou falar com Deus, eu vou pedir orientação ao Senhor. Então, esse é o meu conselho para você: ore ao Senhor. Busque a direção de Deus. Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo de número 7, vai falar sobre nós orarmos, para nós batermos na porta, porque quando nós batemos na porta, Deus nos ouve. E isso é muito lindo, entender que existe um Deus que ouve as nossas orações, que ouve a minha oração, adolescente, que ouve a sua oração, que está disposto a ouvir e te responder e trazer aí a solução para aquilo que você não consegue fazer. Isaías capítulo de número 59, versículo de número 1, diz que os ouvidos, as mãos do Senhor não estão agravadas. Vamos abrir Isaías, capítulo de número 59. É um texto muito lindo da palavra de Deus que vai falar sobre que Deus nos ouve, que Deus responde. Isaías, capítulo de número 59, a partir do versículo de número 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades, as vossas iniquidades, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Porque as nossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Aqui está falando que a mão do Senhor não está encolhida, e o seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir, mas os meus pecados fazem divisão entre mim, entre a minha vida e a vida e o meu Deus. E o texto vai falar que Deus ele nos ouve, mas que nós precisamos tomar consciência daquilo que é correto para nós, daquilo que é melhor para nós. Então, diante dos problemas da vida, diante das dificuldades da vida, eu tenho um conselho para você que é ore ao Senhor. Segundo conselho que eu dou para você é diante de qualquer situação. Se você acha que não é certo seus pais se divorciarem, diante de todo problema que você enfrentar e que você achar que seus pais não estão fazendo algo correto, de acordo com a Bíblia, independente da situação, honre aos seus pais. Efésios capítulo de número 6 vai falar dos deveres dos filhos, dos papéis dos filhos. E lá está escrito que nós devemos honrar e obedecer aos nossos pais, não importa a situação. Então, se você está passando por uma situação como essa da aula de hoje, que você está enfrentando aí problema com seus pais que estão querendo se divorciar, em primeiro lugar, adolescente, ore ao Senhor. Em segundo lugar, honre aos seus pais. Honre aos seus pais. E em terceiro lugar, entregue ao Senhor aquilo que você não consegue fazer. Existem pessoas hoje que estão batendo a cabeça na parede, literalmente. O problema vem, a dificuldade vem nas nossas vidas e muitas vezes nós não temos respostas, muitas vezes nós não sabemos o que fazer e nós oramos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor e muitas vezes nós não temos resposta e às vezes o divórcio, a separação chega e aí você às vezes quer brigar com seu pai, quer mostrar para ele que o divórcio não é correto, que eles deveriam ficar juntos. E é aquilo que eu falei para vocês, diante de situações que nós não temos o controle, que nós não sabemos o que fazer, resta para nós um conselho que está lá no Salmo de número 37, verso 5. Diz: entregue tudo nas mãos de Deus, confia nele e o mais ele fará. Então, quando nós estamos diante de situações complexas, diante de situações difíceis, diante de situações que nós não sabemos o que fazer e não é aquilo que nós queremos, e nós já oramos, nós já buscamos, a gente continua respeitando os pais, mas a situação não muda e de repente a separação e o divórcio vem,
Faça uma coisa, adolescente, entregue ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, entregue os teus problemas ao Senhor, entregue as suas frustrações ao Senhor, entregue tudo aquilo que você não consegue resolver, que você não consegue fazer, entrega ao Senhor, tira esse peso das suas costas. Existem pessoas que estão doentes, literalmente doentes, porque os problemas e as dificuldades vêm e você se vê numa situação tão difícil, tão complexa, que você não consegue resolver e você acaba ficando doente porque você não consegue resolver a situação. E quando nós não conseguimos resolver essas situações, quando nós não conseguimos lidar com esses problemas, a única coisa que nos resta fazer é entregar ao Senhor. O Salmo de número 37 é um salmo belíssimo da palavra de Deus. É um salmo de Davi. E Davi viveu situações complexas, Davi viveu situações difíceis demais, mas ele disse no versículo de número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, meu conselho para você, adolescente, diante de uma separação, eu falei para você orar. Ore ao Senhor, apresente ao Senhor o seu problema, que eu tenho certeza que Deus te ouvirá. Em segundo lugar, honre aos seus pais, independente da circunstância. Honre aos seus pais. E em terceiro lugar, entregue ao Senhor aquilo que você precisa. O título da nossa lição, a gente começou aqui com uma pergunta, né? Na separação entre os pais, como agir? Então a resposta está aqui. Entregue ao Senhor, confie no Senhor, ore, honre aos seus pais e descanse, entregue ao Senhor, tire os pesos que estão sobre a sua vida, entregue ao Senhor, porque Deus tem descanso para as nossas vidas. A Bíblia nos diz, Jesus dizendo, olha, vinde a mim todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus tem descanso para as nossas vidas. Diante de uma separação, diante de um problema tão complexo, entregue ao Senhor o seu caminho, confie no Senhor, que eu tenho certeza que você vai ter descanso. Nós chegamos aqui ao final da nossa aula. A nossa conclusão diz assim, que no processo de separação, o melhor é sempre ter um coração disposto a ouvir e a perdoar, orando e buscando ser reflexo do amor de Deus. Seja você um verdadeiro servo, ajudando a manter a comunhão e a harmonia em sua família. E ao falar com os seus pais, lembre-se, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a ira. Então tenha paciência, ore ao Senhor, honre aos seus pais e entregue ao Senhor o seu caminho, os seus problemas, as suas frustrações. E o Senhor vai cuidar de nós em tudo. Chegamos ao final dessa aula, eu espero que tenha sido uma aula de proveito para a sua vida. Espero que você tenha entendido aí como reagir, como lidar diante de uma separação e que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma poderosa.